Finalidade da criação e da prova do homem foi que a vontade divina e a humana tomassem posse uma da outra. Isso foi feito pela humanidade de Jesus, que encerrou em si toda a criação. E isso deve fazer agora Luísa, 9 de setembro de 1922. O meu sempre doce Jesus continua a falar do seu santíssimo querer, mostrando o seu coração aberto, do qual saíam tantos rios de luz que feriam todas as criaturas e que, formando uma rede de luz, arrastavam tudo. E retomando o seu discurso, disse-me: minha filha, ao criar o primeiro homem, dei início à criação do gênero humano. E depois que formei o corpo, com o meu sopro onipotente, infundi nele a alma, e com outro sopro meu, poder-se-ia dizer, infundi a mim mesmo no fundo do homem, para regê-lo, dominá-lo e custodiá-lo. Assim, aquele homem formava um reino para mim, no qual eu, como rei, devia estender os meus domínios. A minha alegria foi imensa ao ver nesse homem a geração quase interminável de tantos outros seres que me deviam fornecer tantos outros reinos. Quantas criaturas deviam vir à luz, nas quais eu devia reinar e expandir os meus confins divinos, e todo o bem dos outros reinos devia redundar em glória e honra do primeiro reino, que devia ser o cabeça e o primeiro ato da criação. Mas, ao se afastar do meu querer, o meu e o seu reino terminaram. Não só isso, mas ele me pisoteou, e no meu lugar colocou a si mesmo para reinar, idolatrando-se e formando o reino dos vícios, das misérias, das desgraças. A minha alegria morreu ao nascer e transformou-se em dor. Vê, todo o mal não foi senão o afastar-se da minha vontade. O nosso amor não se deteve, não quis ser o Deus isolado, não, e por isso quis descer do céu, assumindo uma humanidade semelhante à do primeiro homem. Encerrei nela toda a criação. Reconectei a vontade humana dessa humanidade à vontade divina, para que, abraçando toda a criação e todos os atos dessa vontade humana, nessa vontade divina, me elevasse ao meu trono como vencedor de todos os atos humanos, transformados por ela em atos de vontade divina. Com isso, a vontade humana tomava posse da vontade divina, e a divina da humana. Uma dominava sobre a outra, porque, quando um ser forma uma só coisa com outro ser, se um é dono, o outro torna-se como que naturalmente dono também. Essa tinha sido a única razão pela qual eu havia ordenado ao homem que se abstivesse do fruto por mim proibido. Queria um ato de sacrifício da sua vontade na minha, para que, reconectando com esse sacrifício a sua vontade e a minha, ele pudesse tomar posse da minha vontade e eu da sua, e ambos pudéssemos reinar com o mesmo poder, sabedoria e bondade. Não o queria em nada diferente de mim. Ele era minha obra, era meu filho. E qual pai não ama que seu filho seja rico e feliz como ele? Muito mais eu, Pai Celeste, que nada perdia ao tornar esse meu filho rico, feliz e reinante como eu. Portanto, tendo o homem rompido a sua vontade com a minha, o meu amor não ficou quieto. Elevou ainda mais as suas chamas. A qualquer custo, quis produzir outro eu mesmo,
e escolhi para isso a minha humanidade, a qual, sacrificando-se em tudo à minha vontade, tomava posse do meu querer, fazendo-me cumprir nela o propósito da criação do homem. Porque eu costumo realizar as minhas maiores obras com um só, e depois as difundo. Não foi um só homem que arruinou todos os meus desígnios? A minha única humanidade devia reparar essa ruína, e o poder do meu querer, encerrando nela toda a criação, devia fazer-me restituir os amores, os beijos, as carícias que o primeiro homem tão brutalmente havia rejeitado. O meu amor, depondo as vestes, poder-se-ia dizer, de dor e de luto, vestiu-se de festa e, como triunfador, entregou-se aos maiores excessos e loucuras de amor. Assim, quando quero realizar uma obra com a criatura, começo sempre a sós, como se ninguém mais existisse, e depois amplio tanto de encher o céu e a terra. Ora, minha filha, meu amor quer produzir de novo. Enquanto se entrega a excessos, sair e fazendo uma pausa, quer dar novos frutos. É o que fez na minha humanidade, encerrando toda a criação, para que eu pudesse dar ao Pai tudo o que dela queria e fazer descer tudo em benefício de todas as criaturas. Agora, reatando a tua vontade com a minha, quero encerrar em ti toda a criação e fazendo-te tomar posse do meu querer. Quero sentir repetir em ti os meus atos, o meu amor, as minhas dores. Quero o meu refletor na terra, que olhando para ele eu veja a criação, que criei no céu e que minha humanidade encerrou, dentro de ti como dentro de um espelho. E eu contemplando-me, a reconheço em ti. Entre ti e eu estaremos em contínuos reflexos. Eu a farei refletir em ti e tu em mim, eu do céu e tu da terra. Então meu amor estará contente quando vir em uma criatura não só a imagem da minha humanidade, mas tudo o que a minha divindade operou nela. Por isso, se atenta e segue o meu querer. Somente no divino querer se encontra e se dá o repouso, porque ele é o cumprimento das obras de Deus. 11 de setembro de 1922. Continuando no meu estado habitual, abandonava-me por completo no santo querer do meu doce Jesus. E sentindo necessidade de repousar, dizia a mim mesma, também o meu sono, na tua vontade. Não quero outra coisa senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer. E Jesus disse, minha filha, estende sobre todas as criaturas o teu repouso como um manto, para cobri-las todas, porque só no meu querer há verdadeiro repouso. E como ele envolve tudo, repousando na minha vontade, tu te estenderás sobre todos, para impetrar para todos o verdadeiro repouso. Quão belo é ver repousar uma criatura nos braços da nossa vontade. Mas, para encontrar o verdadeiro repouso, é necessário que ela coloque em movimento todos os seus atos, as suas palavras, o seu amor, os seus desejos, etc., no nosso querer, para que ao tomarem lugar nele, recebam repouso, e eu repouse neles. Todas as obras dão repouso quando são cumpridas, mas se não estão cumpridas, sempre deixam um pensamento, uma tarefa, que inquieta o verdadeiro repouso. Ora, o cumprimento da obra da criação
era que o homem cumprisse em tudo a nossa vontade. Ela devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura. E como isso ainda não existe, a obra da criação ainda não está cumprida, e nem eu posso repousar nela, nem ela em mim. Ela sempre me dá trabalho e eu anseio por esse cumprimento e repouso. Por isso amo e desejo tanto que se conheça o modo de viver no meu querer. Nem nunca poderei dizer que a obra da criação e da redenção está cumprida, se não tiver todos os atos da criatura, que como um leito se estendam no meu querer, para me dar repouso, e eu, que belo repouso não darei a ela, ao vê-la retornar sobre as asas da nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação. O meu seio será o seu leito. Por isso, não há coisa que eu tenha feito que não tenha como primeiro objetivo que o homem tome posse do meu querer, e eu do seu. Na criação, esse foi o meu primeiro propósito, na redenção o mesmo. Os sacramentos instituídos, as tantas graças concedidas aos meus santos foram sementes, meios para levar a essa posse do meu querer. Por isso, não transgridas nada do que eu quero na minha vontade, seja como a escrita, seja com a palavra, seja com as obras. Só disso podes conhecer que é a coisa mais grandiosa, a mais importante, aquela que mais me interessa, o viver no meu querer, pelos tantos preparativos que a procederam. E queres saber onde foi lançada essa semente do meu querer? Na minha humanidade. Nela germinou, nasceu e cresceu. Assim nas minhas chagas, no meu sangue, vê-se essa semente, que deseja transplantar-se na criatura, para que ela tome posse da minha vontade e eu da sua, e para que a obra da criação retorne ao princípio como saiu, não só por meio da minha humanidade, mas também da própria criatura. Serão poucas, mesmo que seja apenas uma. E não foi um só que, ao se afastar do meu querer, desfigurou, quebrou os meus planos e destruiu o propósito da criação? Assim, uma só pode restaurá-la e recebê-la no seu propósito. Mas as minhas obras nunca ficam isoladas. Por isso, terei o exército das almas que viverão no meu querer. E nelas terei a criação reintegrada, toda bela e esplêndida, como saiu das minhas mãos. De outra forma, eu não teria tanto interesse em fazê-la ser conhecida. Jesus quer absolutamente que a divina vontade seja conhecida e não tolerará silêncio sobre ela. 15 de setembro de 1922. Continuando a copiar dos meus escritos o que Jesus me havia dito sobre as virtudes, sentia uma tal repugnância que parecia estar à beira da morte e dizia comigo: aos outros se faz o inventário das coisas depois de sua morte. Só a mim cabe a dura sorte de fazê-lo, eu mesma, enquanto estou viva. Ah, Senhor, dai-me força para fazer este sacrifício. Depois o confessor também me fez saber como deveria proceder quando isso fosse publicado. Ó Deus, que dor! Sentia-me amargurada até a medula dos ossos. Então o bendito Jesus, ao vir, vendo-me tão amargurada, disse-me: filha minha, o que tens? Por que te afliges tanto? É a minha glória, a minha honra que exigem isso, e tu deverias estar contente. Crês que sejam as criaturas que desejam, fazem e te ordenam isso? Não, não, sou eu que transtorno tudo, que os impulsiono, que os ilumino, e muitas vezes não sou escutado. Caso contrário,
se apressariam mais e teriam mais interesse. E eu sou obrigado a impeli-los com mais força para que o meu querer se cumpra. Tu querias esperar até depois da tua morte, mas o meu querer não quer esperar. E depois, é verdade que tu tens a conexão, a inserção com a minha vontade. Mas aqui não se trata de ti, mas de mim. Trata-se de fazer conhecer os efeitos, os méritos, o valor que contém o meu querer, operante na criatura, quando esta vive nele. E se não queres interessar-te, tu que sabes o quanto me está no coração, e como ardentemente anseio que sejam conhecidos os efeitos do meu querer, do qual virá a plena glória da criação e o cumprimento da própria redenção. Ó, quantos efeitos ainda estão suspensos, tanto da criação como da redenção, porque meu querer não é conhecido e não mantém seu verdadeiro reino na criatura, e não reinando, a vontade humana permanece sempre escrava de si mesma. Crês que os outros se interessarão depois da tua morte? Ó, quantas coisas há sepultadas que manifestei às almas, por falta de quem se interessasse pelas minhas obras. Mas se tolerei isso em outros casos, nesta questão da minha vontade, não tolero. Concederei tanta graça àqueles que se colocarem à obra, que não poderão resistir a mim. Mas a parte mais importante e essencial, eu quero de ti. Para viver na divina vontade, a criatura deve ter em germe todos os seus bens, para poder recebê-los todos. Luísa desempenha 2 ofícios, como Jesus, o de vítima e o de viver na divina vontade. 20 de setembro de 1922. Eu estava dizendo ao meu sempre amável Jesus: ah, meu amor, faze com que de todo o meu ser não saia senão amor, louvor, reparação, bênção para ti. Ora, enquanto dizia isso, o bendito Jesus veio, e eu me via toda cheia de olhos. Não havia uma partícula de mim em que não se visse um olho, de cada um dos quais saía um raio de luz, que feriam a pessoa de nosso Senhor. E ele me disse: minha filha, é decoroso para mim e para ti que de ti não saia outra coisa senão amor, santidade, glória, tudo para mim. Do contrário, eu degradaria a minha vontade ao fazer viver nela uma alma que não seja um conjunto de todos os bens dos quais a minha vontade transborda. E alma, se não tivesse o germe de todos os bens, não poderia receber os bens que a minha vontade contém. E se Deus nos livre tivesse em si algum germe que não fosse bom, seria uma intrusa, sem nobreza e sem decoro. Por isso, ela mesma, envergonhada, se retiraria e não sentiria gosto nem contentamento, tendo em si coisas estranhas ao meu querer. Por isso, marquei até mesmo as gotas do teu sangue, os teus ossos, os teus batimentos. São esses os olhos de luz, para fazer com que nada, absolutamente nada, saia de ti que não seja santo e que não seja dirigido a mim. Depois ele me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver tudo transtornado e como estão tramando outras guerras e revoluções. E Jesus fazia de tudo para desviá-los, mas vendo a sua obstinação, retirava-se deles. Meu Deus, que tempos tristes! Creio que jamais um homem tenha chegado a tal excesso de perfídia, ao ponto de querer a destruição do próprio ser. Então fiquei com medo de que meu doce Jesus não viesse mais.
Ainda mais porque sentia que minhas dores haviam diminuído e que pareciam adormecidas. Por isso, dizia comigo mesmo: se o que vi for verdade, assim como das outras vezes, para dar curso à justiça, talvez ele não venha e não me faça participe de suas dores. E Jesus, voltando, vendo-me muito aflita, disse-me: minha filha, não temas. Não te lembras de que ocupas um duplo ofício? Um de vítima e outro maior de viver no meu querer, para me devolver a glória completa de toda a criação. Assim, se não estiveres em um ofício contigo, te manterei no outro. No máximo, poderá haver uma pausa nas dores, por consideração ao ofício de vítima. Por isso, não temas e acalma-te. Jesus veste a alma com a divina vontade, e a alma veste Jesus da mesma forma. 24 de setembro de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, meu doce Jesus se fazia ver despido, tremendo de frio, dizendo-me: minha filha, cobre-me e aquece-me, pois estou com frio. Vês, a criatura com o pecado se despojou de todos os bens, e eu quis formar para ela uma veste mais bela, tecendo-a com as minhas obras, adornando-a com meu sangue e enfeitando-a com as minhas chagas. Quão grande é a minha dor ao ver que essa veste tão bela é rejeitada e que ela se contenta em permanecer nua. E assim eu me sinto desnudo nela e sinto seu frio, por isso veste-me, pois necessito disso. E eu respondi: como poderei vestir-te? Eu nada tenho. E ele: sim, tu podes vestir-me. Tens toda a minha vontade em teu poder. Absorve-a em ti e depois a exterioriza. E assim me farás a mais bela veste, uma veste celeste divina. Oh, como ficarei aquecido! E eu vestirei a ti com a veste da minha vontade, para que possamos permanecer vestidos com a mesma túnica. Por isso quero recebê-la de ti, para poder dá-la a ti com justiça. Se tu me vestes, é justo que eu vista a ti, para dar a correspondência daquilo que fizestes por mim. Todo o mal do homem está no fato de ter perdido o germe da minha vontade. Por isso, não faz outra coisa senão cobrir-se com os maiores crimes que o degradam e o fazem agir como um louco. Ó, quantas loucuras ele está prestes a cometer! E será uma pena justa, pois quer fazer de si mesmo o seu próprio Deus. Potência e imensidão do amor de Jesus, 27 de setembro de 1922. Eu me sentia extremamente amargurada pela privação do meu doce Jesus. E a dor era tão grande que cheguei a dizer disparates, chegando até a afirmar que ele não me amava, que não mais me queria bem e que eu o amava mais. É verdade que o meu amor é pequeno, apenas uma sombra, uma gotinha, um pequeno centavo, mas isso se deve ao fato de que meu ser é assim, limitado, pequeno. Entretanto, por menor que seja, é tudo para amá-lo. Mas quem poderia dizer todas as tolices que eu dizia? Era o delírio da febre que sua ausência causava em mim, fazendo-me falar coisas sem sentido. Depois de muito sofrer, meu doce Jesus veio e me disse: filha minha, quero ver se tu me amas mais. E, enquanto dizia isso, a pessoa de Jesus se multiplicou. Assim eu via Jesus à direita e Jesus à esquerda, Jesus no coração. Não havia parte de mim ou lugar onde eu não visse, e todos ao mesmo tempo diziam: eu te amo,
Mas isso não era tudo. Contendo Jesus o poder do Criador, toda a criação repetia em uníssono: eu te amo. Céu e terra, peregrinos e bem-aventurados, todos juntos em coro, como um único eco, repetiam: eu te amo, com aquele amor com que Jesus te ama. Fiquei confusa diante de tanto amor. E Jesus acrescentou: dize, repete que me amas mais. Multiplica-te para me dar tanto amor quanto eu te dou. E eu respondi: meu Jesus, perdoa-me. Eu não sei me multiplicar. Não possuo poder criador, por isso não tenho nada em meu poder. Como posso te dar tanto amor quanto tu me dás? Sei também que meu amor é apenas uma sombra em comparação com o teu. Mas a dor da tua ausência me enlouquece, me faz dizer coisas sem sentido. Por isso, não me deixes mais sozinha sem ti, se não quiseres que eu continue dizendo disparates. Jesus, interrompendo as minhas palavras, acrescentou: filha minha, tu não sabes o conflito em que me encontro. O meu amor me impulsiona a tal ponto que me faz violência para vir até ti. Mas a minha justiça quase me impede, porque o homem está prestes a atingir os extremos do mal, e já não merece aquela misericórdia que sobre eles desce quando venho e compartilho contigo as minhas dores, as mesmas que eles me infligem. Deve saber que os governantes das nações estão tramando juntos como destruir os povos e planejam ciladas contra a minha igreja. E para alcançar seus objetivos, querem recorrer à ajuda de potências estrangeiras. O momento em que o mundo se encontra é terrível, por isso reza e tem paciência. Em suas dores interiores, Jesus sempre teve pelo menos um ou dois espectadores para alcançar seu objetivo: o Pai Celestial e sua Santíssima Mãe. 3 de outubro de 1922. Continuando no meu estado habitual, sentia-me oprimida, porque o bendito Jesus frequentemente permite que eu sofra na presença do confessor. E me deixava com ele dizendo: meu amor, eu te peço, eu te suplico, não permitas mais que eu sofra na presença de ninguém. Faz com que tudo aconteça apenas entre mim e ti, e que somente tu saibas das minhas dores. Concede-me isso, dai-me tua palavra de que não farás mais. Antes faz-me sofrer o dobro. Estou contente, desde que tudo permaneça oculto entre mim e ti. Jesus, interrompendo minhas palavras, disse-me: minha filha, não desanimes. Quando a minha vontade assim o quer, também tu deves ceder. Além disso, isto não é senão um reflexo da minha vida. A minha própria vida oculta, minhas dores interiores e tudo o que fiz sempre tiveram pelo menos um ou dois espectadores, e isso por um motivo justo, por necessidade e para alcançar o propósito das minhas próprias penas. O primeiro espectador foi o meu Pai Celestial, de quem nada pude escapar, uma vez que foi Ele mesmo quem me infligiu as penas. Ele era ao mesmo tempo o autor e o espectador. Se meu pai nada tivesse visto nem sabido, como poderia eu satisfazê-lo, dar-lhe glória e movê-lo à misericórdia para com o gênero humano? À vista de minhas penas, o objetivo teria sido frustrado. Em segundo lugar, das minhas dores durante minha vida oculta, minha mãe foi espectadora e isso era necessário. Se eu vim do céu à terra para sofrer, não por mim, mas para o bem dos outros, devia haver pelo menos uma criatura sobre a qual pudesse depositar o bem que continham as minhas
penas. Assim movia minha querida mãe a agradecer-me, louvar-me, amar-me, bendizer-me e admirar os excessos da minha bondade. Ela, tomada, arrebatada e comovida, ao ver minhas penas, suplicava-me que, em vista do imenso bem que elas lhe proporcionavam, não a privasse de fundir-se com minhas próprias penas, para sofrê-las, a fim de dar-me a devida correspondência e ser minha perfeita imitadora. Se a minha mãe nada tivesse visto, eu não teria tido a minha primeira imitadora. Ninguém para me agradecer, nenhuma palavra de louvor, minhas dores e o bem que continham teriam permanecido sem efeito, pois se ninguém as conhecesse, eu não poderia ter encontrado o primeiro apoio. Assim, o grande bem que a criatura deveria receber teria se perdido. Vê, portanto, como era necessário que pelo menos uma pessoa estivesse ciente das minhas dores. Se foi assim comigo, quero que seja também contigo. Na verdade, digo-te que quero que o confessor atue junto comigo, como espectador e depositário das dores que te faço sofrer, para que também ele participe do bem, e ao compartilhá-lo contigo, possa ser mais estimulado na fé e receber luz e amor, a fim de compreender melhor as verdades que estou te manifestando. Fiquei ainda mais oprimida ao ouvir isso, e enquanto esperava misericórdia, encontrei justiça e inflexibilidade por parte de Jesus. Ó Deus, que dor! Vendo-me ainda mais aflita, ele acrescentou: minha filha, é assim que me queres bem? Os tempos são tão tristes, os males que virão são tão assustadores, que quando tu sozinha não puderes impedir totalmente o curso da minha justiça, talvez possas fazê-lo unida a outro. Tu mesma deverias pedir-me que te fizesse sofrer. Portanto, resigna-te também nisso e tem paciência. O teu Jesus quer isto e basta. Livro do Céu, volume 14, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.